coronavírus colocou o mundo em alerta. A doença que avança pelos continentes ainda não foi considerada uma pandemia, mas governos e mercados fazem previsões pessimistas dos impactos sobre a economia internacional. É possível prever a extensão da ameaça? Como afeta o Brasil, que já patina com baixo crescimento do PIB, e Minas Gerais, que é bastante dependente do mercado internacional de commodities? Eu converso com o professor de economia do IBMEC, Paulo Pacheco. Muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, prazer. Então, Paulo, qual que é a sua percepção desse cenário da economia, né, mundial sobre o impacto, né, em algumas regiões, como o Brasil ainda é, digamos que inicial, né, a presença do coronavírus, mas o Brasil está conectado com o resto do mundo na economia. Como é que é isso? São três aspectos fundamentais. O primeiro deles é a redução do crescimento econômico chinês. É uma grande locomotiva consumindo menos e produzindo menos. Esse produzir menos é que vai para o segundo aspecto, né, que são as cadeias produtivas mundiais. Então, se a China hoje não está produzindo alguma coisa, uma parte, uma peça, de algo que vai ser produzido no Brasil ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, essa fábrica para, por causa da falta de uma única peça. Então, as empresas, principalmente as maiores, elas são muito dependentes de uma cadeia de suprimentos global. E o problema chinês acaba afetando, não só chinês, agora você vê indo para a Itália fortemente, começa a afetar essas cadeias de suprimento. Então, falta o estoque de uma peça, fábricas param. Para o sistema todo. Exato. E o terceiro aspecto, que vai em linha também com o primeiro, mas é o seguinte: o governo do estado de Minas Gerais, assim como outros governos, mas Minas Gerais especificamente, a arrecadação de Minas é muito associada a algumas questões como a gasolina, combustível, transporte de combustível. E as commodities caindo no seu preço mundial, o preço do petróleo está caindo também. A Petrobras já anunciou redução do preço nas refinarias, o que o consumidor vai gostar, mas o governo é sócio do preço da gasolina. A arrecadação cai toda vez que o preço na bomba cai. Então o governo de Minas, que já está com uma dificuldade orçamentária, tende a sofrer também. Baixo crescimento, mas redução na arrecadação via, por exemplo, a redução do preço da gasolina na bomba. Mas isso você está falando do ponto de vista de arrecadação, né? Sim, é o problema de arrecadação do governo, seria o terceiro aspecto. Porque... Mas num primeiro momento, já que você entrou no caso de Minas Gerais, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas vamos lá. Minas Gerais é também um estado exportador. Sim, e ele é fortemente afetado pelo primeiro aspecto, que é o baixo crescimento chinês. Então, o primeiro aspecto, baixo crescimento chinês, ou redução, não é baixo, redução do crescimento chinês significa exportar quantidades menores para a China e em preços menores. Minério de ferro, preço caiu, as exportações também em quantidade devem ser afetadas. Alimentos, principalmente carnes, menor consumo chinês, menor exportação nossa, com preços menores. Então a tendência é de afetar todo grande exportador para a China. Com o tempo, possivelmente também afetar exportações para outros mercados. Mas prioritariamente falando da redução do crescimento da China, esse é o efeito imediato. Grandes exportadores de commodities são afetados. Agora, Paulo, por que existe, existe uma gravidade em relação ao impacto na economia, mas há também a gente tem uma percepção assim que existe quase uma histeria em torno do coronavírus, que seria superior ao real risco que o vírus
pode impingir as populações. Quer dizer, morre-se menos, e isso não sou eu que estou dizendo, mas os cientistas estão dizendo que morre-se muito menos por causa de coronavírus do que por causa do HN1, né? Então, por que criou-se esse clima tão intenso? Isso tem a ver com o personagem China? Principalmente o personagem China, segunda maior economia do mundo, e ninguém sabe ao certo o prejuízo que está sendo gerado na China, do ponto de vista de, imagine uma quantidade enorme de fábricas paradas, cidades estão paradas na China. E como a China, a qualidade da informação que é levada para o mundo não é tão confiável, essa palavra é importante, não é tão confiável, significa que impôs aos tomadores de decisão do dinheiro risco. Ou seja, é uma incerteza. A China é uma grande incerteza. A incerteza traz para o tomador de decisão o que fazer com o meu dinheiro nesse momento. Todo o mercado financeiro, ele reflete escolhas de milhares de decisores do dinheiro. Esses decisores querem tomar uma decisão hoje sobre o futuro. Então, qualquer fator que aumenta o risco para eles, eles correm para uma proteção do seu dinheiro. Dólar, ouro, títulos americanos. Eles correm para o mais seguro. Sim. E saem do mais arriscado. Gerando um efeito manada. Porque imagina assim, a Bolsa de Valores do Brasil caiu X% por causa do coronavírus. Foram escolhas de tomadores de decisão do dinheiro. Só tem que o cidadão comum vê isso e associa ao problema geral do coronavírus. Você tem um efeito manada, um efeito certo, de uma certa histeria. Agora, mas os mercados funcionam muito assim. Sim. Alguns tomam decisões, outros vão atrás e depois as coisas tendem a corrigir lá na frente. Mas enquanto isso, muita gente sofre, tá? Por causa esses excessos que ocorrem. E ocorrem muitos excessos. Quando você diz muita gente, quem sofre? Não é? Quem paga essa conta dessa, digamos, essa percepção, esse sentimento do mercado que acaba movimentando muito dinheiro, não é? Os investidores, de uma maneira geral, eu entendo por investidores, até pessoas físicas que detêm o seu capital na Bolsa de Valores ou qualquer coisa, mas os maiores, né, fundos de investimento, grandes, o dinheiro corporativo, que são bilhões e bilhões, esses conseguem proteção muito rápida, eles conseguem deslocar os seus recursos muito rapidamente para ouro, para dólar, para títulos americanos. As empresas, aquele lá, o produtor rural, que tem dono da commodity, que está querendo exportar, esse sofre. Ele não se protege tão facilmente. Mas quando ele é grande, também o rural, ele consegue proteção através de hedging. Ele compra seguros. É possível comprar seguros. Mas ele sofre. Não tem jeito, porque o preço internacional vai cair. Ele vai receber menos pela soja que ele tem, ele vai receber menos pelo produto dele. E isso, ao fim e ao cabo, atinge emprego. Isso, aí traz vamos lá. Aí as consequências sociais. Alguns conseguem se proteger mais, outros vão ser diretamente impactados nos seus negócios. E a população, no final, para tudo. Não existe almoço de graça, situações como essa acabam chegando no indivíduo no final. E isso chega de várias formas. A principal é numa atividade econômica menor. Então, os últimos 3 meses de 2019, estava projetando 2% de crescimento para 2020. Se a coisa piorar, o mundo acabar em coronavírus, nós estamos falando de bem menos. E aí você tem reflexo numa taxa de desemprego que estava começando, estava melhorando devagarinho. E é uma dó, né? São mais de 11 milhões de pessoas. E você tem impacto sobre o emprego. Decisões de investimento param. A incerteza, ela mexe com o tomador de decisão.
coronavírus é só uma coisa que está afetando o mundo inteiro e está trazendo muita incerteza para o tomador de decisão, Essa que é coisa um tão empresário global... também. Uhum. Vou investir ou não vou investir? Estava acreditando que o Brasil ia sair, estava ficando feliz. Espera. Essas decisões de não investir, elas afetam o cidadão imediatamente e deixa de ser gerado o emprego que ele tanto quer. E essa é a situação que nós estamos vivendo diante do coronavírus, né? O Banco Central americano, ele tomou aí uma decisão de cortar meio ponto nos juros, né? E atribuiu justamente ao coronavírus. E qual que deve ser a repercussão dessa medida para nós, não é? Essa redução dos juros americanos, como é que isso importa ou não, ou é bom ou é ruim para nós? Ela tende a ser boa para nós, porque os juros americanos já estava, juros real, que é descontado da inflação, já estava negativo. Ou seja, você pôr dinheiro no banco, no final você pega menos, em títulos, perdão. Então, gera um juros real negativo. E agora ele vai ficar mais negativo ainda. Ou seja, emprestar dinheiro para o governo americano é só porque é de zero risco, ou baixíssimo risco. Então, emprestar dinheiro para o governo americano, no futuro eu vou pegar menos dinheiro. Olha que engraçado isso. Descontado da inflação, eu estou ficando mais pobre no futuro, mas vale a pena por causa do risco. As pessoas fazem isso porque elas têm medo de risco, elas preferem perder pouco. Olha que coisa que pode chegar. Juros em alguns países do mundo, ele é negativo, significando que empresas e pessoas estão emprestando dinheiro para governos para ficar seguro na promessa de receber menos no futuro. Isso é raríssimo, mas acontece dentro de um ambiente de maior risco. De menor risco. De maior, no caso. Maior porque as pessoas estão dispostas a fazer isso. Quanto mais risco tem, mais eu os juros, quando cai, eu não empresto dinheiro para o governo, eu vou pôr em atividade que vai me remunerar melhor. A intenção de baixar juros é dar um ânimo para a economia. Fala assim, opa, posso pegar dinheiro mais barato, posso comprar uma casa mais barata. Então, a trajetória de queda de juros no Brasil, por exemplo, ela já estava gerando todo um aumento de financiamentos ao consumo, financiamentos à produção. Na hora que nós temos uma alteração de cenários, esse dinheiro começa a ir para outro, não ir mais para o investimento e ir para ouro, dólar. E o fato dos Estados Unidos mexer com a sua taxa de juros, parte do dinheiro que iria para os Estados Unidos pode parar e repensar onde que ele vai colocar esse dinheiro, mesmo ele quer pouco risco. E pode ficar um pouco mais no Brasil, mas não dá para saber nesse momento. O Brasil é pouco atraente hoje para a taxa de juros. Por quê? Porque hoje a nossa inflação está na faixa de 3,5% e o nosso juros é 4,5%. Então o real está dando 1%. É o que você está dando para o investidor no título do Tesouro. Talvez um pouco mais, porque ele compra de períodos de tempo maior. Mas hoje a taxa de juros real brasileira, historicamente, não se conta um juros real tão baixo. E há também especulação de que o Banco Central vai anunciar uma redução na taxa de juros no Brasil, que em decorrência dessa correção do Fed, né? Isso é possível? Você vê essa relação? Agora é possível. Isso pode ser bom para nós? É um estímulo à economia, mas o Banco Central quer com isso que chegue dinheiro mais barato para investimentos produtivos, para o consumo. Ele quer estimular a economia com esse tipo de ação. Tá? Então, reduzir mais juros significaria colocar mais dinheiro à disposição de quem quer investir ou quem quer consumir. O problema é que não necessariamente isso ocorre. Você pode dar o estímulo e ainda assim a sociedade, nas suas escolhas, não quer. É muito risco ainda. Investir mais uma fábrica, mais máquina.
as incertezas, quando elas se acumulam demais, elas travam o investimento. Não Nós tem temos, jeito. você enxerga incertezas políticas no país que também são um elemento aí a mais nesse quadro, nesse cenário? Não, existem, sempre existem. No caso, o mais importante hoje é que nós temos muitas reformas a serem feitas, nós precisamos muito delas. Nós precisamos desviar mais recursos, ou sobrar mais recursos para outras atividades do que hoje todos os recursos federais, estaduais, indo principalmente para o custeio da máquina. Nós precisamos repensar a nossa máquina estatal nos 3 níveis. Então, nós precisamos de reformas, precisamos muito, principalmente tributária, muito complexo o nosso sistema. Mas, assim, isso que eu estou falando para vocês, né, aqui eu não estou dizendo que nós já temos um nível de incerteza tão bruto, assim, tão grande assim. As coisas estão piorando, principalmente quando chega na Europa um coronavírus e entra na Itália tão fortemente. A China já foi um baque, mas se nós tivermos uma entrada do coronavírus muito forte em vários países, aí sim nós podemos ver decisões de investimento ficando ainda mais travadas. Hoje, as escolhas elas ainda não estão tão travadas assim por causa do coronavírus. Agora, o governo Zema ele espera arrecadar, como você mencionou, de 6 a 7, numa conversa anterior que nós tivemos, né? 6 a 7 bilhões com o leilão dos créditos do Nióbio. É uma operação do mercado financeiro, não é? E, como você disse, o mercado financeiro reage às incertezas. Né? Perfeito. Será que é boa a ideia do governo levar adiante esse leilão? Pois não é? Qual que é o risco que corre? Porque esse dinheiro ele foi anunciado pelo governo, que é para pagar, colocar em dia a folha de pagamento, e 13º e tudo mais. E existe um compromisso de fazer isso nesse trimestre. Mas qual que é o risco de se fazer nesse cenário? Arrecadar muito menos. O risco é esse. E se forem adiante, hoje o governo de Minas vai, ao invés de pegar 6, 7, vai pegar menos de 6. Porque o preço do nióbio, que também é uma commodity que está sendo afetada pela China. O preço do nióbio em fevereiro caiu quase 20%. É o nosso grande consumidor de nióbio, nosso grande comprador. A China consome mais da metade do nióbio do mundo. E o Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo. Produzimos mais de 90% do nióbio do mundo. Então é Brasil e China ali na brincadeira. Se a China não consome tanto nióbio, o Brasil paga. Preço menor, quantidades menores e preços menores indo para a China. Então, se o governo fosse adiante para leiloar os créditos que eles têm até 2026, se não me engano, e está antecipando a receita. Ao preço atual, ele ia arrecadar menos. Então, ele está pensando aí se vai adiante ou não. Se ele não for, então ele tá deixando para ver se o preço melhora no futuro, podendo piorar, inclusive. A ideia de que esperar é bom. Rumores de vacina, rumores não, já tem pesquisas bem avançadas, a proliferação do vírus na China já demonstrou um arrefecimento, então é melhor esperar. A dúvida é se o funcionalismo concorda com isso. Aí é que está a questão. Nós estamos com um problema de caixa muito grande, 15 bilhões de déficit projetados para o ano, e precisando de caixa para honrar com essas, vamos dizer, dívidas passadas aqui. Então, o governo está com um problema e deu muito azar nessa hora. Mas nós temos que também lembrar que, ao antecipar os créditos de nióbio, Minas Gerais não terá receita nos próximos anos. Então, olha, é como qualquer cidadão... Não terá a receita do nióbio. Né? Não terá a receita do nióbio, porque é mais ou menos 1 bilhão por ano. O ano que vem não tem 1 bi. No outro ano não tem esse 1 bi de novo. 2026. E assim vai. O que
É como qualquer cidadão que conhece. Pegou crédito. E agora? Né? Eu estou usando. Eu tenho algo para receber no futuro, eu trouxe para presente. Gastei tudo e eu não tenho mais isso para receber no tempo. O que está acontecendo agora no primeiro trimestre é que tem muita pressão para aumento de despesas do Estado, aumentos salariais, inclusive já autorizados, ainda não sancionados, mas a pressão é muito grande, por aumento de gastos, e a receita agora, a pressão é para redução. Redução, nióbio no futuro, com o coronavírus, a economia, se ela desaquecer um pouco mais ainda, arrecada menos. Se o preço do combustível cair na bomba, arrecada menos. Então, não existe nenhuma, olhando o orçamento do Estado, não existe nenhuma linha na receita que você fala assim, essa sobe. Não tem nada para subir. Muito pelo contrário, tem para cair. Então, esse ano, ele mostra tendências de queda de arrecadação e, do outro lado, aumentos de gastos. Então, é um cenário complexo. Se o Estado crescesse realmente 2% e tudo tivesse organizado, né, sem coronavírus, as receitas do Estado cresceriam. Do ponto de vista de crescimento econômico, Minas deve crescer esse ano, o Brasil deve crescer esse ano, nós não sabemos mais quanto. Estava projetando 2%, está difícil agora de fazer essas contas. Mas tem muita pressão para redução, para aumento de gasto do Estado, ao mesmo tempo que, com essas incertezas, aquilo que estava sendo projetado de crescimento de receita começa, na verdade, a virar negativo. Paulo, foi um prazer tê-lo no Mundo Político outra vez, viu? Muito obrigada por vir. É sempre um prazer. Mostrar para a gente como é que está esse cenário, que não é um cenário muito promissor. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu conversei com o professor de Economia do IBMEC, Paulo Pacheco. Nosso assunto aqui, o coronavírus afetando a economia no mundo, afetando a economia do Brasil e a economia de Minas Gerais. Os impactos sobre a nossa realidade, sobre as exportações, sobre o consumo da China, que afeta todo mundo, e sobre a produção que funciona em rede no mundo inteiro. E o coronavírus, ele pode paralisar essas redes, como o professor explicou, e trazer, então, ainda consequências que não podem ser dimensionadas. O fato é que há uma enorme incerteza, uma percepção de incerteza e de expectativa em relação ao andamento da economia daqui para frente. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E obrigada pela companhia. Até a próxima.